Dando sequência à aula de número 1 sobre Pascal, falaremos agora sobre os pontos de intersecção da filosofia pascaliana com o existencialismo. A visão de Kierkegaard, um dos precursores do existencialismo, se aproxima dessa visão pascaliana de natureza humana que foi abordada na última aula. Para ele, a compreensão do que é o homem estaria marcada pelo paradoxo de compreender pela fé o que é incompreensível pela razão, superando o estado de angústia em que se encontra diante de sua condição humana, que nunca é plenamente satisfeita, dando também uma solução teológica ao drama existencial. Então, assim como Pascal também deu uma solução teológica, Kierkegaard também vai dar uma solução teológica a esse drama existencial que o homem vive. Agora, fora da teologia, nós temos o Dasein heideggeriano, né? Heidegger, que coloca o Dasein como o ser aí, né? Inicialmente, o homem se reconhece na sua condição humana, está lançado no mundo sem saber porquê, e tem que mover, após despertar de sua existência inautêntica, pela angústia e pela consciência de sua temporalidade. Essa consciência é o que ele chama de ser para a morte. Então, o ser humano tem que mover o quê? Uma busca permanente para realizar aquilo que ele não é. Ou seja, o homem existe para depois se definir a partir de seu projeto. E a palavra projeto, inclusive, vem do latim projectum, que significa aquilo que se lança, né? A visão de Sartre se aproxima dessa visão de Heidegger. Leva a alguns extremos, né, no que se refere à existência humana, visto que a preocupação de Heidegger era em relação ao ser em geral. Sartre vai construir uma antropologia, inicialmente fazendo uma diferenciação ontológica entre o homem, o ser para si, e as coisas, que são o ser em si. Ao contrário das coisas, o ser humano, para Sartre, é um nada, pois é vazio de essência, mas pleno de liberdade na construção de si. E é essa liberdade que traz angústia, pois o homem não é senão o seu projeto, e está condenado a ele. Ele vai falar naquela palestra que ele proferiu, o existencialismo e o humanismo, ele vai falar: o homem é, inicialmente, um projeto que se vive enquanto sujeito, e não como um musgo, um fungo ou uma couve-flor. Nada existe anteriormente a esse projeto. Sartre ele nega a ideia de uma natureza humana, fixa, universal, em consequência disso, a ideia de uma identidade humana, e reafirma com os seus predecessores existencialistas uma condição humana, vazia de ser. Então, a gente pode ver nesses minúsculos recortes feitos nas visões de Kierkegaard, Heidegger e Sartre, guardadas as devidas contextualizações, né, algumas que a gente vai fazer daqui a pouco, uma certa semelhança com a visão de Pascal. Em Kierkegaard, a solução teológica; em Sartre e Heidegger, a ideia de uma natureza humana indefinida, e em todos eles, a formulação de um conceito de angústia diante da condição humana. Essa angústia diante da miséria ontológica humana para Pascal é insuportável. Ele vai falar que nada é mais insuportável ao homem do que um repouso total, sem paixões, sem negócios, sem distrações, sem atividade. Sente então seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Pascal vai tentar apresentar uma solução para essa angústia existencial. O homem não pode encarar seu vazio existencial, né? Por isso, segundo Pascal, ele busca os divertimentos, que mesmo que não lhe tragam a efetiva felicidade, o impedem de pensar em si mesmo, na sua condição fraca, mortal, miserável. Não tendo conseguido curar a morte, a miséria e a ignorância, os homens lembraram-se, para ser felizes, de não pensar nisso tudo. É o que ele vai falar no fragmento 168. E mesmo sendo um rei, se não tiver divertimento, será mais infeliz que o mais ínfimo de seus súditos que goza e se diverte. O rei está rodeado de pessoas que só pensam em diverti-lo e impedi-lo de pensar em si mesmo. Porque se pensa em si mesmo, é infeliz, por mais rei que seja. Ele vai falar isso no fragmento 139. Então percebe-se que o divertimento é um desvio, né? Contudo, a busca pelo divertimento, apesar de parecer positiva nesse sentido, é a maior das misérias humanas. Então, nesse fragmento que eu coloquei aqui, ele vai falar um pouco disso. A única coisa que nos consola das nossas misérias é o divertimento. E, no entanto, essa é a maior das nossas misérias. Com efeito, é isso que nos impede principalmente de pensar em nós e que nos perde insensivelmente. Sem isso, ficaríamos desgostosos, e este desgosto nos levaria a procurar um meio mais sólido de sair dele. Mas o divertimento alegra-nos
e leva-nos insensivelmente à morte. Apesar do divertimento ser uma maneira de o homem lidar com a sua existência vazia, ela não é a mais viável quando a gente pensa na dignidade do homem, porque o homem foi feito visivelmente para pensar. Não é isso? E toda a sua dignidade, todo o seu mérito, todo o seu dever consiste em pensar corretamente. E é exatamente o pensamento que distingue o homem dos demais seres. Posso conceber um homem sem mãos, pés, cabeça, mas não posso conceber um homem sem pensamento. Seria uma pedra ou um animal. O pensamento é tomado em Pascal sob o ponto de vista não substancial, como em Descartes, mas que é substancial. Aqui no caso dele é um ponto de vista não substancial, mas moral. Descartes a gente sabe que ele inicialmente ele propõe um problema epistemológico e depois ele desemboca no problema ontológico, não é isso? Aqui em Pascal não acontece isso, ele não coloca essa questão da substância, e sim a questão moral. O pensamento faz a grandeza do homem, ele vai dizer no fragmento 346. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento, daí é preciso nos elevar-nos e não do espaço e da duração, que não poderíamos preencher. Trabalhemos, pois, para bem pensar, eis o princípio da moral. Contudo, esse não é o caminho seguido regularmente pelo homem. A gente vê até no mundo atual, as pessoas elas buscam divertimento o tempo inteiro. Por exemplo, a gente vê os excessos até do divertimento que tem causado na humanidade hoje em dia. O futebol é um exemplo deles. A gente pode pensar até mesmo como que as pessoas desviam das questões primordiais de suas vidas por causa, às vezes, de um simples divertimento. No Brasil, por exemplo, em época de eleições, o que acontece sempre? Ora, em que pensa o mundo? Apenas em dançar, em tocar alaúde, em cantar, em tornar-se rei, sem pensar o que é ser rei e o que é ser homem. O homem utiliza de artifícios para esquecer de sua condição, mas isso lhe retira sua dignidade. Como diria Sartre, o homem não é como o musgo, como eu disse anteriormente. E aí que surge o paradoxo. Diante de tal condição humana, é preciso conhecer-se a si mesmo. Se isso não servisse para encontrar a verdade, serviria ao menos para regular a vida. E não há nada mais justo. Mas é preciso estabelecer os limites desse reconhecimento. É necessário que conheçamos, pois, as nossas forças. Somos algo e não tudo. O que temos que ser priva-nos do conhecimento dos primeiros princípios, que nascem do nada, e o pouco que temos de ser impede-nos a visão do infinito. A finitude humana e sua ignorância de si diante do infinito dificultam o conhecimento do eu, pois nossa razão é sempre iludida pela inconstância das aparências, e nada pode fixar o finito entre dois infinitos que o cercam e dele se afastam. Então nós percebemos, a partir dessa abordagem, uma indefinição da natureza humana. Então o que é o homem nesse contexto? Segundo Pascal, o encadeamento das partes do mundo e do homem como parte desse todo é incompreensível ao próprio homem. E como não é possível conhecer as partes sem conhecer o todo, bem como conhecer o todo sem entender particularmente as partes, e a simples comparação entre nós e o infinito nos acabrunha, essa tarefa traz uma confusão generalizada, ainda mais quando reconhecemos o homem como composto por duas naturezas antagônicas, a alma e o corpo. Além desse paradoxo epistemológico em relação à necessidade do conhecimento do próprio homem e a sua impossibilidade, percebe-se outro aparente paradoxo. O homem é ao mesmo tempo tudo e nada. Afinal, o que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre tudo e nada. Infinitamente incapaz de compreender os extremos. Tanto o fim das coisas como seu princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável. E é igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. Pascal ele descarta um conhecimento filosófico do eu, e ontologicamente ele propõe uma nova abordagem. Há uma natureza essencial e primeira, a da substância pensante que carrega o infinito como presença, no caso de Descartes, e ao homem finito de Montaigne, que descarta a infinitude de seu horizonte,
Pascal ele opõe seu ponto intermediário entre tudo e nada. Esse eu indefinido em termos teológicos é o nada do homem decaído, e em termos filosóficos é o nada do homem cuja existência ainda demanda de uma essência. O homem é precário, inconsistente. E onde está esse eu? Pergunta-se ele. E o reconhecimento dessa precariedade é que traz a angústia e o desespero, que é motivo para a busca de desvios, a fim de que ele não pense em sua condição miserável. Sobrecarregamos os homens desde a infância com cuidado de sua honra, de sua riqueza, de seus amigos e ainda com cuidado da riqueza e da honra desses amigos. Fatigamos os homens com negócios, com tudo, com estudo de línguas e exercícios e fazemos-lhes sentir que não poderão ser felizes sem que sua saúde, honra, fortuna e as de seus amigos estejam em ordem e que basta faltar-lhes uma dessas coisas para se tornarem felizes. Damos-lhes cargos, negócios, que os atormentam desde que desponta o dia. Eis aí, direis, uma estranha maneira de fazê-los felizes. Que se poderia fazer de melhor para torná-los infelizes? Como? Que se poderia fazer? Bastaria tirar-lhe todas essas ocupações. Então se veriam a si mesmos, pensariam no que são, de onde vêm e para onde vão. Nunca será demais. Portanto, ocupá-los nem jamais o distrairemos demasiado, e é por isso que, depois de carregá-los de negócios e lhes sobra tempo para o descanso, nós os aconselhamos a empregá-lo em divertimentos e no jogo, e a andarem sempre inteiramente ocupados, como é oco e cheio de baixeza o coração do homem. Então, na verdade, ele olha o divertimento como um desvio, porque é o momento que a pessoa poderia pensar na sua condição humana, né? Não, mas então vamos fazer alguma coisa para impedir que essa condição humana venha à tona. Nesse ponto, a gente vê uma distinção em relação ao existencialismo contemporâneo, né? Aqui a ação, assim como o divertimento, é tomada como uma maneira de fugir da miséria da existência. O homem que experimenta em seu interior vazio busca socorro nas coisas exteriores, e tudo faz para preenchê-lo, enquanto no existencialismo sartreano, por exemplo, a ação ela é constituinte do ser. O homem se faz afirmando suas escolhas livres. Assim, ele é produto da sua liberdade, pois é na ação livre que o homem escolhe seu ser, ou seja, que se constrói o sujeito. Então, se é a escolha do homem que faz o que ele é, né, no caso de Sartre, né, que ele coloca, então é exatamente o contrário de Pascal nesse sentido, porque para ele essa ação, esse ativismo, esse excesso de atividades, e qualquer coisa que ele faça nesse sentido, o desvia de pensar em sua condição humana. Então é uma distinção que a gente pode fazer. Além dos paralelos possíveis colocados no início da exposição, né, o existencialismo pascaliano ele vem trazer, em outros termos, a prioridade da existência sobre a essência, visto que o homem é um ser indefinido. Ademais, apesar de todo malogro, o homem busca sempre o quê? A razão para a sua existência, a compreensão da sua contingência, né, e da sua finitude. Nesse sentido, ele vai se perguntar: por que é limitado meu conhecimento, meu porte, minha duração, antes 100 do que há 1000 anos? Que razão teve a natureza para dar-me assim? Por que esse número de preferência a outro? Porquanto na sua infinitude não há motivo para escolher, né? E um não tenta mais do que o outro. Quer dizer, o que ele está mostrando? Que existe uma contingência. Essa contingência, nesse sentido, é semelhante a Sartre, né? Não existe uma certeza, né? Existe uma contingência. Pascal, mesmo partindo do ponto de vista cartesiano do cogito, ele não se detém na necessidade do eu, né? Mas traz o pensamento como um atributo do eu. E o eu é contingente, assim como em Sartre, né? Sinto que não posso ter existido, pois o eu consiste no meu pensamento. Portanto, eu, que penso, não teria existido se minha mãe tivesse morrido antes de eu ter sido animado. Portanto, não sou um ser necessário. Não sou também eterno nem infinito, mas vejo bem que há na natureza um ser necessário, eterno e infinito. E essa incerteza a respeito do homem não se restringe à natureza de sua alma. Também a ideia de corpo perde a sua unidade, se torna indefinida ou até mesmo reduzida, né? O que é o homem? O homem é uma substância. Mas se o anatomizarmos, será ele a cabeça, o coração, as veias, o estômago, cada veia, cada porção de veia, o sangue, cada humor do sangue? Evidentemente, a ideia de corpo perdeu a unidade por estar vinculada à ideia de substância.
Pascal ele busca um conceito antropológico, ou melhor, ele busca mostrar a impossibilidade de formar esse conceito, mesmo que a gente se restrinja ao homem empírico.